Oi, pra quem não me conhece, eu sou a Mariane. Eu nasci no Brasil, morei lá até os 14 anos. Depois me mudei para Portugal, onde morei por mais 19 anos. E agora estou há 8 meses, mais ou menos, morando na Noruega, pertinho de Oslo. Bom, há muitas diferenças nos 3 países por onde eu passei e em relação a outros países por onde viajei. A Noruega é muito interessante em muitos aspectos, assim como os outros países, obviamente, mas talvez para dentro da realidade de quem me acompanha aqui vai ser o mais diferente de todos e o que mais talvez chama a atenção em diversos aspectos. Eu já falei sobre alguns aspectos aqui que podem ser interessantes para as pessoas, né? Sobre o comportamento dos noruegueses, o que eu acho mais interessante ou o que eu acho mais importante aqui, aquilo que eu mais valorizo. Já fiz algum conteúdo falando sobre isso, vocês podem ir ver. Mas eu acho que provavelmente um dos que mais chama a atenção, mais intriga, mais gera curiosidade é o inverno, né? São as temperaturas. A Noruega é um país onde o inverno pode ser abaixo de menos 20 ou menos 25. Estamos falando de temperaturas muito baixas. E muito mais baixas do que o inverno mais rigoroso que eu já vivi no Brasil ou em Portugal, né? Isso tudo também me deixa curiosa, porque este vai ser o meu primeiro inverno aqui, então eu já tô experienciando algumas temperaturas bem baixas. Sei lá, o outono começou há um mês, talvez. Então a gente nem vai a meio do outono ainda. Já temos chegado a temperaturas que talvez sejam as mesmas ou mais baixas do que o inverno mais rigoroso que eu já vivi em Portugal e no Brasil. E então isso também me deixa muito curiosa, né? Apreensiva, mas curiosa sobre como será o inverno de verdade, né? O inverno mesmo só começa em dezembro, né? Dia 22 de dezembro, 21. Então até lá tudo que nós temos é outono e neste momento a previsão de mínimas já tá em -6, -7. Rindo, mas com respeito. E eu achei que seria interessante falar com você sobre a diferença entre o inverno que eu vivi no Brasil, os invernos que eu vivi em Portugal, e este primeiro outono e inverno que eu vou passar aqui na Noruega e falar um pouquinho sobre as diferenças de cada um e o que eles, enfim, podem eventualmente ter em comum também. Bom, vamos lá. Primeiro esclarecimento, que pode ser assim uma novidade para algumas pessoas, né? Eu sou do sul do Brasil, sou de Santa Catarina, sou do sul de Santa Catarina, na verdade, e morei também 5 anos no Rio Grande do Sul, que é ainda mais abaixo. E acho que é importante dar essa informação para quem não saiba, essa região do Brasil, ela tem um inverno muito parecido com o inverno português, nesse caso. Por quê? Pensando aqui num conceito básico de aula de, sei lá, ciências, geografia, do ensino básico, linha do Equador, né? E a distância em que ambas as regiões estão relativamente à linha do Equador é mais ou menos similar. Então, as temperaturas também são parecidas, apesar de o Brasil ter um clima tropical, né? Se bem que os climas também mudam mesmo dentro do Brasil, então talvez eu acrescente aqui alguma informação que possa ser válida, mas enfim, as temperaturas são muito similares. Então, tendo nascido e crescido até os 14 anos no sul do Brasil e todas as vezes que eu retornei lá durante o inverno, que foram muitas, eu construí as opiniões que eu vou dar aqui hoje, a minha percepção, a minha opinião, acho que é importante dizer isso, porque senão as pessoas já ficam, porque eu não vivo dessa forma, porque não é... Enfim, então essa é a minha opinião e essa é a minha percepção, tá? Então, nas cidades onde eu morei, no Brasil, no sul do Brasil, eu acho que daquilo que eu me lembro, eu posso acrescentar aqui algum dado mais científico, mas daquilo que eu me lembro, as temperaturas andam ali à volta do -2, por exemplo, numa madrugada fria, assim, mais específica, -2 até uns 18, 20 graus. Então, a gente tá falando de um range bem grande, né, de uma diferença bem grande, mas os dias mais frios andarão à volta do -2 numa madrugada fria e o dia poderá ir até, não sei, 10 graus, 12, né, seria o mais normal nos dias mais frios e depois vários dias também de inverno com uma temperatura mais amena, o mesmo que acontece em Portugal, no fundo. Qual é que é a grande questão do inverno brasileiro, na minha opinião? São as casas, né? Eu acho que as casas, elas são construídas ou foram construídas, quem tem condições de o fazer, né?
são construídas pensando mais no verão, pensando mais em serem frescas, em terem muita entrada de ar. São construídas pensando no ar-condicionado para arrefecer a casa, né, para esfriar a casa nesse caso. E não tem muito em consideração o inverno, né? Eu tenho essa percepção assim bem grande. Claro que há aqui uma diferença social gritante que vai falar muito, porque pessoas pobres, como eu nasci e cresci, por exemplo, não tínhamos muita escolha de pensar, né? Porque a casa não foi construída por nós, não tínhamos esses meios. Mas há uma grande parte da população que vive em casas de madeira, onde entra muito frio, né? Não pensem em casas de madeira tipo chalés das montanhas. Estamos falando de casas de madeira construídas de uma forma simples, né? Mesmo casas que são relativamente boas, mas que são construídas dessa forma, que não tem uma proteção, digamos assim. Portanto, só a madeira que se constrói a casa e depois não tem uma proteção por dentro, digamos assim, para minimizar essa entrada da temperatura externa. Eu acho que, inclusive, a forma da construção das casas não é muito uma conversa entre os brasileiros. Acho que as pessoas não falam muito sobre essa questão da manutenção da temperatura, do isolamento para que a casa mantenha uma temperatura mais agradável. Eu acho que é uma preocupação de muito poucas pessoas. Mais uma vez, né? Temos aqui essa questão social e daquilo que as pessoas podem escolher ou não, mas eu acho que mesmo quem possa escolher até construir, não sei se tem muito essa preocupação, não sei se é uma grande questão, né? O isolamento é aquilo que eu compreendo hoje que é o mais importante pra gente ter uma casa confortável tanto no inverno como no verão. Então é isso, casas que tem entrada de frio, que não mantém a temperatura, não foram pensadas para o inverno, então eu acho que isso tudo é muito natural, né? A casa vai ser fria e do meu ponto de vista vai ser desconfortável. Depois, outra coisa muito curiosa é que isso também acontece em estabelecimentos comerciais, então mesmo que a gente vá num restaurante, num shopping, etc, é muito curioso porque não está quente lá dentro, não tá, do meu ponto de vista, não tá agradável. Eu não sei se o brasileiro talvez não assimile muito bem e eu já vivenciando com brasileiros fora do Brasil também já me apercebi disso. Eu acho que o brasileiro não lida muito bem com essa questão de tirar o casaco e voltar a pôr, tirar e pôr. Então é meio que assim, eu já me vesti pro frio, então eu vou ficar vestido em todos os lugares que eu for. Isso pra mim é curiosíssimo, porque a gente vai num restaurante ou vai no shopping e tem que continuar tem que continuar de casaco porque tá frio lá dentro. Uma das razões pra estar frio lá dentro e também pra estar frio dentro de casa é que, enfim, brasileiros do sul do Brasil me expliquem, mãe me explica, pessoas me expliquem, mães me expliquem esse vício de abrir a casa no inverno e de ter a casa toda aberta. Então, basicamente, tá um frio desgraçado, a porta tá aberta, janelas estão abertas, não consigo entender. Tô tentando ainda. Já pensei várias vezes se tem a ver com vírus, micro-organismos, preocupação com a casa estar arejada. Mas, gente, 10 minutos de portas e janelas abertas é mais do que suficiente para arejar a casa e depois fechar para manter a temperatura. Não. Tô há anos tentando entender isso, alguém que me explique qual é a lógica. Eu acho que simplesmente é uma noção de que é inverno, tá frio mesmo, então eu vou ter que me agasalhar e a casa tem que ficar aberta porque tem que arejar. Talvez seja isso. É extremamente desagradável. A gente passa muito frio dentro de casa. Uma parte porque é a casa e a gente não tem como escolher, como tomar essa decisão. Outra é porque realmente as pessoas escolhem estar passando frio por alguma razão. O que é extremamente curioso é que muitas pessoas têm casas boas, até modernas, bem construídas, têm ar-condicionado, que são ar-condicionados que são usados no verão, por exemplo, mas esse mesmo conceito de ligar o ar-condicionado no quente não existe. Eu não sei explicar, eu tento muito entender, mas eu não consigo, eu ainda não consegui. Eu tenho algumas teorias, já me deram algumas explicações que não sei, gente, não sei. Parem pra pensar qual é o objetivo. Sem falar, né, no costume brasileiro aí, ó, relação brasileiros e havaianas, quantidade de pessoas que eu vejo na rua no inverno quando eu tô lá, que estão de casaco. Às vezes gorro, cachecol, mas estão de havaianas. Assim, o conceito não bate,
Tem uma tia Marisa, um beijo, que me diz, não, mas no pé eu tenho muito calor. E ela tá toda agasalhada no resto do corpo, mas no pé ela tá de Havaianas. E eu digo, tia, mas tu estás perdendo o calor pelo pé. Por isso é que tu estás com frio no resto do corpo. Bota uma meia, bota um calçado. Não consigo. Eu via muito lá, muito. Eu vejo muito isso no inverno quando tô no Brasil, então eu acho assim, super curioso. Enfim, inverno do sul do Brasil é um caso de estudo pra mim, mas do meu ponto de vista é extremamente desagradável. Muito chato de estar, assim, muito difícil, tá? Não recomendo. Eu acho que possivelmente, apesar das temperaturas não serem tão baixas, acho que é o lugar onde eu mais passo frio na vida. Vocês já vão entender isso quando eu falar da Noruega. Depois, inverno em Portugal. Bom, eu passei 19 anos em Portugal, a gente chegou no dia 1 de novembro, por isso nós pegamos já logo um inverno em seguida, já tava no meio do outono quando a gente chegou. Por isso eu devo ter passado 18 invernos em Portugal, o que é bastante coisa e eu acho que me dá bastante lugar de fala. Durante esses 18 invernos eu morei em 3 cidades diferentes. Eu morei no Porto, né? Nesse caso Vila Nova de Gaia e Porto. Eu estudei em Vila Real, né? Foi onde eu fiz o meu ensino superior. E depois eu morei mais 11 anos na Covilhã. É curioso porque de todas as possibilidades de cidades que eu poderia ter morado em Portugal, a vida escolheu pra mim morar em 2 das cidades mais frias de Portugal, que é a Covilhã e Vila Real, né? Já são cidades muito mais altas, acho que a Covilhã deve estar a uns 600 metros de altitude, mais ou menos, a parte mais central da cidade, né? Eu cheguei a morar até um pouquinho mais acima. Vila Real é um pouco diferente, tá dentre montanhas também, talvez não seja tão alta, não me lembro, mas enfim, traz os montes também, regiões com microclimas muito específicos. Vila Real também era muito frio. Bom, então vamos lá, né? Vila Real e Covilhã, 2 das cidades mais frias de Portugal, e os meus anos iniciais no Porto e em Gaia. Para começar falando do Porto e Gaia, temos que falar que é um clima de litoral norte de Portugal, né? Então, nesse caso, a gente já tá falando de praia, aquela maresia, aquela chuva miudinha, muitos dias escuros. O Porto é lindo, maravilhoso, amo, sou apaixonada pelo Porto, mas infelizmente o clima do Porto, assim, é dos mais temperamentais que existe. O Porto, eu digo muitas vezes que o Porto é um menino muito mal disposto, porque não é uma cidade solar, não é uma cidade de céu aberto e de sol aberto, não é. Mas é uma cidade linda, tá tudo certo, mas realmente tem esse clima muito específico. Então é uma cidade com muita umidade, e a gente sofre muito com a umidade, tanto no nosso corpo, é um frio úmido que dói assim os ossos, só quem viveu é que sabe. E também é uma umidade, um frio que entra pela nossa casa de uma forma assim muito cruel. Muitas casas sofrem com o problema da umidade, realmente. Mas isso também se nota depois em todo o resto, porque as coisas a roupa não seca direito, a gente tem esse desconforto assim que tá muito presente, né? E depois, enfim, Vila Real e Covilhã, estamos falando de um frio muito mais seco, que daí já é outro tipo de frio, com muitos dias de sol mais aberto, e por mais estranho que pareça, para quem não viveu, para quem não conhece essa realidade, os dias de mais sol são os dias mais frios. Quando a gente tem mais chuva, mais umidade, a temperatura tá mais alta. Então, o frio de Vila Real e da Covilhã é um frio muito mais seco, temperaturas muito mais baixas, né? Eu me lembro de, às vezes, assim, de brincadeira, estar olhando na meteorologia e ver que, sei lá, o Porto tava com 7 graus a mais do que a Covilhã, ou 10 graus a mais do que a Covilhã, o que é muito gritante para um país pequenininho, né? Estamos falando de 250 quilômetros, talvez ou menos, de distância, com essa variação tão grande de temperatura. Então, daquilo que eu me lembro, eu posso pôr dados mais específicos, mas daquilo que eu me lembro, eu acho que o Porto raramente passaria de temperaturas negativas. Eu não me recordo, talvez andaria ali dos 2 aos 18, digamos assim. São temperaturas relativamente ok. Vila Real e Covilhã, já estamos falando de possivelmente madrugadas com -3, -4, e durante o dia andar talvez nos invernos mais rigorosos e nos dias mais frios, -1, 0, 1, andar ali nessa média até os 7,
8. E depois, claro, alguns dias mais imprevisíveis, digamos assim, passar disso e até chegar perto dos 20 graus. Mas, em geral, temperaturas muito mais baixas. O que todas essas cidades têm em comum, apesar da diferença de temperatura e da umidade, etc? Primeiro, a questão das casas, né? Eu acho que Portugal já tem uma noção muito maior dessa questão do isolamento, de ter casas mais preparadas para o inverno. Mas ainda assim, por alguma razão que eu também não domino, já ouvi várias opiniões e não quero aqui bater o martelo com a minha opinião. Bom, muita gente mora em construções que são antigas, né? Óbvio, normal. Eu acredito que as construções mais modernas já sejam pensadas de outra forma. Eu não sei também se tem uma questão de valor, né? Que talvez construir casas de uma determinada forma seja muito mais caro do que uma construção mais básica. Eu não sei. Eu me questiono bastante porque, enfim, tem várias questões que deverão estar ligadas a isso, né? Do tipo, eu penso, por que alguém não vem aqui num país desse, por exemplo, né? Tipo a Noruega, dá uma olhada na construção e vê o que eles fazem que funciona, né? E não repete em Portugal. Talvez em Portugal não seja interessante essa construção de madeira, por exemplo, como é comum aqui. Talvez não seja interessante a nível, enfim, financeiro, ambiental, geográfico, eu não sei. Não sei se por Portugal estar também numa região com mais possibilidade de terremotos, que a construção de madeira não seja interessante. Enfim, há várias questões. Quem quiser deixar aí um ponto de vista ou uma visão mais estudada e mais científica sobre esse assunto vai ser muito bem-vindo. Pra gente conversar e pensar nisso, mas enfim, por alguma razão as nossas casas em Portugal, a maioria das casas não estão preparadas. Eu morei 19 anos em Portugal, sendo que todas elas eu morei nessas cidades que eu falei pra vocês, Porto, Gaia, Vila Real e Covilhã, e eu nunca morei numa casa que eu sentisse que fosse boa pro inverno. Em todas elas eu passei frio. Então foram 19 anos, foram 19 invernos passando frio em Portugal. Óbvio que parte de passar frio passava por não ter a possibilidade de gastar o que era necessário para manter a casa quente. Então, como a casa em si não é quente, como a casa em si não é agradável, era obrigatório fechar as divisões e ter aquecimento ligado, né? Nesse caso, eu nunca vivi em casas que tivessem aquecimento central, por exemplo. Sempre vivi em casas onde tivesse que ter o aquecedor a óleo, ou a gás, ou elétrico. E tudo isso estamos falando de coisas que vão gastar algum recurso. Ou vão gastar energia, ou vão gastar gás. Todos esses métodos de aquecimento da casa, eles têm um custo. E nós sabemos, né? Qualquer pessoa que tenha dois olhos na cara tem noção de quanto esses recursos são caros para um país como Portugal, com o salário que se ganha em Portugal. São recursos extremamente caros e que têm ainda aumentado, disparado muito nos últimos anos. Então, seja como for, eu acho que até quem tem a casa aquecida a lenha ou a pellets ou alguma coisa do tipo, nota um aumento do custo disso também, né? Então, assim, haveria a possibilidade de talvez ter a casa mais quente se tiver condições financeiras para sustentar isso. Eu não tô me recordando assim de ninguém específico, talvez eu tenha amigos e conhecidos que tenham casas com aquecimento central, onde a casa toda tá quentinha e ainda bem, fico muito feliz por vocês. Mas eu sei que não é a maioria, não é o caso da maioria das pessoas, a maioria de nós, de pessoas normais que ganham um salário normal, tem que escolher uma divisão ou duas da casa para manter quente. Normalmente vai ser a sala até a hora de ir dormir, depois desliga-se na sala, liga-se um bocado no quarto. Nas casas de banho, né, no banheiro tem-se um aquecedor daquele mais rápido, um ventilador, e vai ser isso que vai ser usado para tomar banho, para trocar de roupa. Então, assim, é um desconforto constante, a gente tem que estar sempre pensando onde é que eu vou ligar, quando é que eu vou ligar. Eu tô pensando que uma vez na vida, uma das casas em que eu morei em Portugal, e eu morei em muitas, uma das casas que eu morei em Portugal era um estúdio, era um T0, portanto era uma coisinha minúscula, e essa foi a única casa que eu consegui ter toda quente. Porque era minúsculo. Eu tinha o aquecedor sempre ligado, porque eu trabalhava em casa também, boa parte do tempo. Mas estamos falando de contas de energia acima dos 100 euros no inverno, constantemente. Portanto, mais de 500 reais de energia, mas 100 euros de energia, mais do que isso
todos os meses do inverno. E estamos falando de uma coisa tipo há 5 ou 6 anos atrás. Então, possivelmente essa conta que há 5 anos era de 100, hoje já seria de 120 ou 130, ok? Num salário mínimo de 800 e qualquer coisa, a média de salário dos jovens portugueses é de 950 euros ou alguma coisa assim. Gastar 120 ou 130 de energia é, no mínimo, complicado, né? Então essa foi a única ocasião que eu consegui ter uma casa toda quente, mas é porque era minúscula. Nunca em outras situações, morei em casas muito grandes e, enfim, todas elas havia esse desconforto. Agora, claro, em Portugal não existe a questão brasileira de abrir casa loucamente, né? Quem tem essa questão de arejar sabe que 5 ou 10 minutos são mais do que suficientes para arejar a casa. E tem muito esse conceito de manter a casa bem fechada o máximo possível para não perder o calor. E todos os outros lugares estão quentinhos, então as salas de aula, tirando quando havia algum problema, mas as salas de aula, tanto na escola como na universidade, estavam sempre quentinhas, o aquecimento estava sempre ligado, isso era ótimo. E em todos os estabelecimentos comerciais onde a gente vai, restaurantes, shoppings, etc, tá tudo quentinho, né? Tá tudo confortável. Então o inverno em Portugal tá muito ligado também com essa do tira casaco, põe casaco, tira casaco, põe casaco, leva casaco no braço, porque a gente quer estar confortável nesses lugares, a gente quer estar quente, né? A gente quer estar bem, digamos assim. Mesmo no ginásio, né? Eu trabalho para uma rede de ginásios há muitos anos e a gente tem essa preocupação. Basicamente, o ar-condicionado tá ligado praticamente o ano todo, né? No verão tá ligado para refrescar, no inverno tá ligado para aumentar um pouquinho a temperatura do espaço. Não precisa ser muito, porque é um ginásio, é uma academia, mas vai ter uma temperatura agradável, né? Vamos dizer ali que seria os 20 graus, mais ou menos, para todo mundo estar confortável dentro do espaço. E pronto, agora vamos então ao tão esperado inverno norueguês. Bom, este vai ser o meu primeiro inverno na Noruega, né? Eu cheguei no início de março, então eu também tô curiosa. E o que eu posso dizer para vocês é que nós estamos... eu tô gravando isto no dia 16 de novembro de 2024. O outono começou no dia 21 ou 22 de setembro, né? Então a gente ainda nem vai a meio do outono. E as temperaturas que estão fazendo aqui agora já são mais baixas do que nos meus invernos mais frios em Portugal ou no Brasil. Nesse momento a gente já tem agora, para os próximos dias, previsão de mínimas de -6, -7, mas já tem sido comum. Neste momento eu acho que até tá um pouquinho mais quente. Hoje tá sol, tá um dia bonito. Estão 5 graus neste momento. Bom, nem vamos falar sobre o fato de eu estar de manga curta, sem meias e andando de havaianas em casa. Muitas vezes estou de calções também. E não tenho nenhum tipo de aquecimento ligado, mas já vamos lá. Falando da temperatura, já estamos nessa base do -1, -2. Já tá programando aí essa escala de descida para os próximos dias. E depois estamos falando que é um país, e mesmo nesta região, que eu tô na região de Oslo, então, que é bem mais amena. Estamos falando de temperaturas como -20, -25 no inverno. Eu tô rindo, mas é com respeito. Então, sim, vai ser no mínimo um fenômeno interessante. Aí fica a grande questão, né, Mariana? Mas como é que as pessoas sobrevivem nesse lugar? Como é que as pessoas vivem invernos desses, né? O inverno só começa, né, ali no dia 21, 22 de dezembro, enfim. E que vai, na verdade, até março, talvez, né? Março, abril, porque eu cheguei aqui em março deste ano e eu ainda peguei, tipo, 3 ou 4 dias de nevasca, assim, de muita neve, e das ruas estarem completamente cheias de neve, cheias de gelo, e de temperaturas muito baixas ainda. Eu acho que eu ainda peguei, tipo, -10 em março, que já é quase início de primavera. Então, bom, como é que as pessoas sobrevivem? Vamos começar mais uma vez por isso, né? Pelas casas. Foi onde eu toquei nos pontos anteriores. As casas, elas estão construídas para o inverno. Claramente, eles não vão ter um verão tão... Não vão ter verões tão quentes como os nossos, né? Tanto no sul do Brasil como na Covilhã e em Vila Real, por exemplo. O verão do Porto é muito mais ameno, então não entra aqui nesta minha consideração. Mas pensando nos verões da Covilhã e de Vila Real, que são verões de interior, extremamente intensos, né, de dias de 36, 38 graus. Eles não vão ter essas temperaturas aqui. Eu passei este verão aqui este ano e talvez a temperatura máxima possa ter sido um 28, 29 graus, assim, um dia muito específico. Aconteceu, sei lá, 3 ou 4 vezes ao longo do verão.
mas a maior parte do verão se manteve ali à volta dos 20, 25, né? Então foi bem agradável. Claro que é isso, eles não têm que ter essa preocupação com temperaturas extremas. Eu acho que se tiver temperaturas extremas aqui vai ser bem complicado de gerir, porque as casas estão pensadas para o inverno. Tanto que esse problema acontece, já aconteceu, acho que foi em Londres, aí há uns 2, 3 anos atrás, que as temperaturas ficaram muito altas, acho que chegou aos 40 graus. E muitas pessoas passaram mal e houve até pessoas que vieram a óbito por causa de estarem em casas muito quentes. Então, basicamente, as casas têm uma construção voltada para o inverno e tem um pensamento de isolamento muito grande. Então, eu acho que a maioria das casas tem uma construção de madeira e depois deve ter várias camadas de isolamento. E as janelas são feitas de uma forma também em que a temperatura fica bem isolada, né? Na maioria delas, e que não entra nada, não sai nada, então a temperatura que tiver dentro de casa fica. Mas eu posso dizer pra vocês que nesse momento, como eu comentei, nós não temos nenhum tipo de aquecimento ligado aqui em casa, exceto na casa de banho, no banheiro, já vou explicar. Mas nós não temos nada e a temperatura em casa tá super agradável. Eu não tenho nenhum termômetro aqui, mas pra eu estar de manga curta, tô sem meias, tô de chinelos. Eu acredito que aqui dentro deve estar por volta dos 20, talvez, alguma coisa assim, que pra mim, que eu considero uma temperatura agradável, né? Deve estar alguma coisa assim, mas lá fora estão 5 graus, né? E não entra nada. Eu até há pouco abri um pouco as janelas para arejar também, né? Porque sou latina e temos que temos que arejar a casa, né? Mas acho que o norueguês não abre a casa de jeito nenhum. Mas é isso, muito rapidamente a temperatura tá boa. Mesmo de noite a gente, sei lá, no máximo vou vestir alguma coisinha com uma manga comprida, mas fininha na mesma, talvez vá calçar umas meias, mas é isso. É muito curioso porque a roupa de cama que nós usamos durante o verão é a mesma que nós usamos agora, é uma constante, não há nenhuma mudança de edredão. Até agora, desde que eu cheguei em março até agora, novembro, já passamos por 3 estações, né? E em todas elas a gente usa o mesmo edredom. E é só isso, é um edredom fino, leve e é isso, é a nossa roupa de cama, não há necessidade de nenhum outro. Isso é muito curioso, significa que a nossa casa tá sempre mais ou menos na mesma temperatura, independentemente da época do ano, que é bem bom. Então não temos ainda nenhum aquecimento ligado, eu vou mostrar aí como é que é o nosso aquecimento, exceto o da casa de banho, do banheiro, porque é um lugar que a gente quer estar mais confortável para tomar banho, trocar de roupa e etc. E então o aquecimento da casa de banho, do banheiro, é no chão. O chão é que é aquecido, as gatinhas passam lá muitas horas, né? As minhas gatinhas passam lá muitas horas do dia, porque o chão tá quente, então elas deitam ali em cima do tapetinho do banho e passam ali horas, né? Bom, esse aquecimento da casa de banho é vida. É vida. Não tenho outra explicação. A temperatura que tá lá fora não interessa, porque quando a gente abre a porta da nossa casa, vem assim um ar quente que nos acolhe, que nos recebe. Eu ontem até tava comentando com uma amiga, porque ela vai vir aqui me visitar, e ela tava dizendo, tipo, mas eu já tô preocupada com a temperatura que vai estar quando eu for aí em dezembro. E eu disse, tu vais perceber que não é isso. Porque basicamente a gente se veste de uma forma, os noruegueses, né, os nórdicos, os escandinavos, eles são muito interessantes na forma deles se vestirem, são muito inteligentes na forma de se vestir. Eles têm roupa para cada categoria, para cada tipo de situação, né? Eles até têm esse ditado que diz que não existe tempo ruim, não existe tempo mau, existe a roupa errada. Então eles têm roupa para vento, eles têm roupa para frio seco, para frio úmido, para chuva. Eles têm roupa para cada uma dessas situações e eles se vestem certinho para cada uma delas. Eles são muito voltados para essa roupa de alta qualidade do inverno. Então, talvez até seja mais normal ver as pessoas vestidas dessa forma mais desportiva, digamos assim, com essa roupa própria para as temperaturas, né, pro clima, do que propriamente com roupa normal. Eu acho que isso é outro fator, né? Vamos falar das roupas. Bom, nem vou comentar a roupa que brasileiro usa no inverno, porque como eu falei, enfim, muito caos, assim, né? Muito caos. Eu acho que a gente não pensa, acho que o brasileiro pensa zero sobre a ligação da roupa, né? Sobre como se vestir pro inverno, assim. Não vou comentar, eu acho que não há muita... Acho que há zero pensamento sobre como se vestir.
Portugal tem um pouquinho mais, mas ainda assim eu acho que a gente sofre muito na nossa... Também por causa da escolha de roupas que a gente faz, né? Não é muito interessante usar calças de ganga, por exemplo, calças jeans no inverno, né? Porque não é uma roupa que mantém a temperatura, enfim. Então, os noruegueses, eles estão super focados no isolar da temperatura do corpo. Então, o que acontece? Nós estamos dentro de uma casa que tá quente. O nosso corpo está quente, nós estamos bem. Entrei na casa de banho, troquei de roupa, tomei banho, enfim, tomei banho, tô com o corpo quente. O que eu tenho que fazer? Não é roupa para aquecer, eu tenho que usar roupa que mantém a temperatura. Então eles têm, assim, uma preocupação e uma variedade enorme de roupas interiores, da primeira camada, para manter a temperatura do corpo. Vai ter uma roupa interior específica para o outono, para a primavera, e tem a roupa interior para o inverno. A do inverno, ela, de boa qualidade, ela é feita de lã pura, que é um conceito muito doido para nós, não é? Pensar numa roupa interior feita de lã, mas ela é fininha, eu vou mostrar aí para vocês. Mas basicamente é uma roupa que tá pensada para manter mesmo, para isolar a temperatura que o corpo já tem. Não é uma roupa para aquecer. Essas roupas interiores, elas custam bastante caro. Estamos falando facilmente, assim, uma camisola interior, digamos, uma camiseta interior de manga comprida, de lã, pode chegar a custar 100 euros, 500 reais. E as calças igual. Vai depois depender da qualidade, da marca, enfim, mas pode chegar tipo a 100 euros por cada uma das partes. E só que são coisas que têm longa duração, não é? Que podem durar uma vida. E as pessoas vão adquirindo isso ao longo da vida e vão tendo. Então essa primeira camada vai ser para isolar para manter a temperatura do corpo que a gente já tem. E aí depois constrói camadas em cima, né? Provavelmente coisas à base de fleece, que é aquele tecido polar também, que se usa muito. Mas assim, meio que como o corpo já tá isolado, qualquer coisa ali que se coloque por cima é suficiente. A gente usa muito aqui, né? O que se usa muito aqui, eles chamam de buff, que é o em inglês neck warmer, né? A gente nem tem meio que nome pra isso em português, porque a gente não usa, mas porque não é um cachecol, né? É só uma coisa, eu vou colocar aí, e também a balaclava, né? Que é aquela que, enfim, cobre a cabeça e até pode cobrir a boca e o nariz também. Muito usado pelas crianças, né? Muito, porque as crianças, apesar do frio, estão cá fora e vivem a rua, vivem o exterior, mas os adultos também usam, né? E claro, depois o normal, o gorro, enfim, mas tá muito voltado pra lã pura nesse caso, né? Entra aí uma questão de conceitos também, mas meias de lã de verdade, essa roupa interior de lã que faz o isolamento. E aí depois é só construir as camadas em cima, mediante o tempo que tá lá fora. Então, se tiver mais úmido, vai ser um determinado tipo de coisa. Se tiver mais chuvoso, vai ter que ter uma coisa que seja impermeável. E é esse o conceito. Então, é vestir-se de acordo com o tempo mesmo. E isso faz funcionar. Agora, claro, todos os lugares estão aquecidos. E neste exato momento já estão. Os ônibus, autocarros já estão aquecidos, né? O transporte público em geral já tá quente. Estação, todos os lugares onde a gente entrar, shoppings, lojas, academia, escola, sei lá, qualquer lugar onde a gente entre, mesmo neste momento, as coisas já estão começando a ser aquecidas, né? Já estão quentes. Primeiro, já tem uma temperatura normal, agradável, que nem a nossa casa. Mas já muitos lugares já estão ligando os aquecimentos. Então, nós entramos em qualquer lugar e tá quente lá dentro. Então, a nossa roupa, ela não precisa ser uma roupa... Ela não é uma roupa para longa duração na rua, né? Eu ainda não vivenciei isso e vai ser interessante de ver, mas eu acredito que como as distâncias de deslocação são curtas, né, na maioria das coisas, se eu tenho que ir ao supermercado, ou se eu tenho que ir à academia, ou se eu vou até o centro de Oslo, sei lá, eu vou estar pouco tempo na rua exposta ao frio. Mesmo quando a gente sai um dia inteiro para passear ou para resolver alguma coisa, nós estamos constantemente entrando e saindo dos lugares, né? Entrando e saindo, entrando e saindo. Então essa coisa de entrar num lugar quente, tirar o casaco, quando a gente volta a sair, nós estamos quentes outra vez, então não custa assim tanto. Eu acho que essa percepção aí do inverno, ela tá muito relacionada com o conforto dos lugares onde a gente está. Quando a gente está confortável, quentinho, bem, a temperatura lá fora ela não importa muito. Agora, claro, vai ser diferente se eu quiser fazer uma caminhada, ou se eu for esquiar, ou alguma coisa assim, que eu vou passar muitas horas exposta ao frio. Aí eu acredito
que o investimento nas camadas, no tipo de roupa tenha que ser mais específico. Então, por exemplo, como é que eu me visto quando eu vou, né? Eu tenho aqui um trabalhinho de passear alguns cãezinhos. Então, por exemplo, se eu vou passear os cãezinhos, né? Num dia que esteja já -1 ou -2, que é o que tá acontecendo nesse momento, eu normalmente vou com umas leggings normais, mais fininhas, de academia. Normalmente uso 2 pares de meias, umas calças impermeáveis por cima, porque eu acabo por, às vezes, me molhar um pouco, me sujar. Uso botas, né? Tipo, tênis normais, botas, ou então já adquiri também umas galochas, pra quando começar a ficar mais complicado, umas galochas também com um pelinho por dentro e tal, são quentinhas. E aí as camadas eu vou construir com uma camisola interior ou uma t-shirt de manga comprida que seja justinha ao corpo, quentinha. E aí depois eu vou colocar uma camada, por exemplo, de lã, né? Ou não precisa ser lã de verdade, a gente chama camisola de lã, mas muitas vezes é, enfim, poliéster. Vou colocar uma camada de lã ou então uma sweatshirt, né? Um moletom grossinho por cima disso e o casaco, né? E aí, o que a gente precisa? De ter as mãos quentes e a cabeça quente. Então, luvas, né? Eu tenho 2 tipos de luvas. Tenho as de dedinhos mesmo, e tenho aquela que que pega toda a mão, né? E só fica com o polegar. E o gorro nesse caso, né? Então, eu já tô adquirindo aí os meus próximos equipamentos para passar um inverno mais confortável também. Olha, eu acabei de lavar, elas até estão molhadas, mas essas aqui comprei em segunda mão. São de uma marca bem conhecida, que deve durar a vida toda. Eu comprei em segunda mão por menos de 5 euros. E ela é uma luvinha que tem polar por dentro, depois é impermeável por fora. Então a gente coloca assim, fecha aqui. E é confortável também. Depois, não dá pra deixar de tocar num assunto que é a questão do tamanho do dia, né? Que eu acho que é outra das coisas que deixa muita gente curiosa. Neste momento, eu acho que o sol deve estar nascendo ali já perto das 8 da manhã, é tarde, e está se pondo por volta das 3h45, mais ou menos. Sendo que por volta das 3 a gente já vê o sol indo embora. E neste momento aqui, por exemplo, no verão, que eram dias gigantes, né? Enfim, uma loucura, assim, absurda. Eu acho que a gente deveria... No verão tinha umas 3 horas de noite só, o resto era tudo dia. Então, anoitecia, e nem anoitecia completamente. Anoitecia por volta da meia-noite, mais ou menos. E depois ali, 3h30, 4 da manhã, já, já tava nascendo o dia. Então, eram muito poucas horas de noite, né? Muitas horas de dia. O sol batia aqui na minha casa, assim, largo, até no final da minha sala aqui. As gatas aproveitaram muito. Nós agora estamos no outono e já o sol tem aparecido poucas vezes, mas nas vezes que tem aparecido ele já não tá batendo aqui. Ele timidamente bate aqui na minha varanda, mas já não tá chegando na sala. Então, os dias já estão, né, a nossa localização no globo em relação ao sol, assim, coloca a gente em situações muito diversas ao longo do ano. Que é uma coisa que não acontece no Brasil e em Portugal, por exemplo. Mas, enfim, neste momento já estamos com bastante horas de noite, né? E, por enquanto, pra mim não tem sido desagradável, mesmo os dias sem sol, né? Não quero entrar aqui em questões filosóficas, nem sentimentais, nem nada, mas eu realmente tento olhar para as coisas assim como uma experiência, como parte da vida. Sou muito grata pela casa que eu tenho, pela casa onde eu moro, que é muito confortável, muito quentinha, então eu olho para as coisas assim de uma forma mais positiva mesmo, não quero ser tóxica. Mas eu olho para as coisas assim de uma forma muito tranquila, então, por enquanto nada disso é problema, né? Sei que é muito comum que as pessoas digam: ah, mas depois de X tempo tu vais ver, e quando chegar janeiro tu vais ver, e tal e tal. Depois a gente vê. Não vou sofrer por antecipação. Mas enfim, são noites muito longas, né? Anoitece muito cedo. É um céu muito mais escuro do que qualquer céu que eu já tenha visto. Eu não sei explicar, tá? É muito mais escuro. Eu não sei explicar porque eu acho que eu faltei essas aulas na escola, né? Certamente tem a ver aí com a nossa posição em relação ao sol. Porque é um céu escuro,
tá? E mesmo no centro da cidade, a iluminação, eu moro no centro, e a iluminação ela não é suficiente para iluminar mesmo. Então os noruegueses eles têm uma grande preocupação com serem vistos no escuro, né? A circulação dos transportes públicos para casa, ou quem anda de bicicleta, ou né, quem se desloca a pé, enfim, em geral tem uma grande preocupação em ser visível no escuro para não ser atropelado, tá? Que é realmente esse o detalhe. Então eu, nos meus primeiros meses aqui, eu ficava, era primavera e verão, né? Eu não entendia bem essa parte. Então, tipo, nossa, eles são viciados em coisas refletoras, que povo interessante, porque eles têm muitos elementos refletores. Na roupa, nas coisas, eu vou mostrar. Estão vendo essa coisinha aqui? Eu nem sei o nome, essa é a minha bolsa. Eu nem sei o nome disto. Não, deve ter um nome, né? Como é óbvio. Bom, esse negocinho aqui, ele é refletor e ele se adapta, né? Ele dobra e desdobra. Bom, essa coisinha aqui, as pessoas usam em tudo. Colocam na bicicleta, colocam às vezes até, tipo assim, no braço. Já vi em portões. Já vi, tipo assim, lugares mais variados possível, mas a maioria das vezes tá nas mochilas, tá nas bolsas, tá, enfim. As pessoas usam elementos refletores, mas também usam muita roupa com elementos refletores. E depois usam uma coisa que vai ser muito interessante pra vocês, tá? Que é um colete refletor. Basicamente, eu já comprei o meu, né? Comprei o meu primeiro, porque às vezes eu tenho que passear cãezinhos à noite. Um coletinho. Fazer isso, Sojinha. Que a gente vai usar por cima da roupa pra ser visto. Eu muitas vezes passeio cãezinhos fora da cidade, né? Em lugares assim mais isolados. E eu acredito que quanto mais o tempo passe, depois com a neve e tudo, isto ainda seja mais necessário. Depois este aqui ainda vem com duas bandinhas aqui refletoras. Que a gente pode colocar no braço, né? Pra ser visível na rua. Ok? Obviamente, eu vou estar com casacos por baixo, né? Porque vai estar frio. Mas pra gente ser visível na rua pra não ser atropelado. Isso é, assim, muito doido. Porque é uma realidade. Em Portugal, os dias também eram mais curtos, né? Não tão curtos como vai ficar aqui. Mas os dias também eram mais curtos e eu não me lembro, assim, de nenhuma situação de sentir necessidade disso. Por causa da iluminação da cidade ser maior. Ou por causa do céu ser mais claro. Não sei exatamente, mas a verdade é que aqui realmente faz sentido. Eu no outro dia saí à noite e eu fiquei, assim, um pouquinho de receio. Porque eu vi, assim, que, por exemplo, uma pessoa que tava numa bicicleta não conseguia me ver. E passeando os cãezinhos também, por causa dos carros, é perigoso. Então, faz sentido, já tô fazendo a minha parte. E bom, é isso. Eu acho que os noruegueses, eles pensam muito em como fazer da vida deles o mais confortável possível com a situação que eles têm. Então, eles se preocupam em ter roupas muito boas, muito pensadas para cada situação. E quando eu digo isso, acreditem, é mesmo uma coisa para cada situação. Assim, eles têm muita roupa variada para situações específicas, mas não necessariamente quantidade. Eu acho que eles valorizam muito a qualidade das coisas e eles têm muita roupa que dura vidas, assim. Eles valorizam muito mais essa questão de ter uma boa qualidade e de coisas até que passam de pai para filha, enfim, do que propriamente a quantidade, né? O fast fashion aqui, essa coisa de Zara, etc, né? Roupa rápida, não é o que mais funciona aqui, né? Eles realmente estão mais preocupados em adquirir coisas dessas, por exemplo, essa marca que eu mostrei, né, que é a Helly Hansen, e há várias outras desse gênero, que são roupas que vão durar a vida toda, que são muito caras, mas que vão durar a vida toda. E também mesmo dentro de casa há uma preocupação muito grande em ter luzinhas, eles são muito ligados a essas luzinhas secundárias, não a luz de cima, né? Eu, por acaso, me identifico muito, que eu também não gosto de luz de cima, eu gosto de luzinhas secundárias, abajures, né, candeeiros. Eles adoram velas, então eu já tô indo pelo mesmo caminho, já tenho comprado velinhas. Eles têm a casa muitas vezes com flores frescas, que eles compram e colocam dentro de casa. E várias outras coisas para construir esse conforto dentro de casa maior. Então acho que eu depois vou fazer um vídeo sobre isso, falando, tipo assim, o que eu tô fazendo para manter a minha casa confortável e para estar feliz dentro da minha casa nos dias mais frios e o que se pode fazer para ajudar
a passar o tempo, né? Porque vão ser noites muito longas. E o que a gente pode fazer para se manter mais feliz. Digam aí se vocês acham que é um conteúdo interessante. E me falem também como é que tem sido os invernos de vocês aí nos países onde vocês moram. Ok? Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima.